Não, não tem história de deixar marquinha, não, rapaz. É porque realmente foi displicência minha. Nadar? Ó, meu filho. Sei, chumbinho. Estilo chumbinho. Bate na água e afunda. Brá. Esse é o que eu sei nadar. Pronto, vamos lá então iniciar aí nosso assunto, tá? Bem, então o assunto que nós vamos ver, certo? Vai ser introdução à química orgânica. A gente vai começar a trabalhar com a química orgânica. A dúvida que vocês forem tendo, vocês vão me avisando, tá? Que aí eu vou ajudando vocês e tirando a dúvida. Então, é o seguinte, a química, ela é dividida em três partes, né? Química geral, que vocês veem lá no primeiro ano, ou é, química inorgânica também, as duas. Química geral e química inorgânica, elas se confundem um pouco no ensino médio, e é estudado no primeiro ano. Mas quando chega na universidade, no curso específico de química, aí elas se separam, tá? No segundo ano você vê fisicoquímica. No estado você só vê fisicoquímica. Quem estudou ou quem estuda na escola particular, no segundo ano vê fisicoquímica e orgânica. Quando chega no terceiro, vê o restante de fisicoquímica e o restante de orgânica. No estado, não. No segundo ano é só físico-química e no terceiro ano é só orgânica, tá bom? Mas aí a gente pode fazer o seguinte: a gente vê orgânica e, se Deus quiser, dando tempo de terminar tudo, a gente volta para ver, revisar físico-química ou ainda ver algum conteúdo que cai no vestibular e não deu tempo de vocês ver. A gente pode fazer isso aí também, tá bom? Então, é o seguinte: o que é química orgânica, né? Química orgânica é chamado química do carbono, porque os compostos orgânicos, todos os compostos orgânicos têm carbono na sua fórmula. Aí você pode dizer, professor, mas e o contrário? Sempre que eu tiver a fórmula que contenha carbono, é uma substância orgânica? Não, não é uma substância orgânica. Toda substância orgânica tem carbono, mas nem toda substância que tem um carbono é orgânica. Por exemplo, CO2, o gás carbônico, tem o carbono, mas é uma substância inorgânica, tá? Outro, monóxido de carbono, CO, né, uma substância inorgânica. Ácido carbônico, H2CO3, é uma substância inorgânica. As substâncias inorgânicas que têm um carbono têm estruturas pequenas, tá? Pequenas. Os compostos orgânicos, tá? Eles possuem cadeias maiores. Então, aí você já começa a perceber alguma diferença entre compostos orgânicos e compostos inorgânicos, tá bom? Então, a química derivou da alquimia, pessoal. A alquimia lá do ensino da Idade Média, lá da Idade Média, tá? Em que lá a alquimia era magia, né? Era ficção, era ciência, tudo misturado, né? Então era aquela história do obscuro, né? Do oculto, da mágica. Isso era como a química era tratada, como algo desconhecido, porque não era estudado e principalmente divulgado, mas também pelo fato de ser algo em que as reações que aconteciam é, causavam pavor nas pessoas, né? Elas não entendiam como aquilo acontecia, né? E as pessoas que conheciam, que detinham o conhecimento, muitas vezes tratavam ali como magia, né? Mas na verdade eram reações químicas. Aí você tem é massa mesmo, Edson. É massa. Tem uma parte que é muito legal, né? E aí você tem várias séries, vários filmes que falam sobre isso aí, né? Você tem Merlin, um seriado, Game of Thrones que trabalha com isso, Senhor dos Anéis, é, Harry Potter, né? E vários outros em que toda essa magia, essa ideia cinematográfica está envolvida, né? O místico, o oculto, né? Dragões, animais que são derivados da imaginação, né? Então tudo isso envolve essa parte
mais obscura da química, o início, tá bom? Harry Potter é massa, eu assisti todos, né? Então vamos lá. Os compostos orgânicos estão presentes em nossa vida diária. Então nós temos tudo o que podemos imaginar que tem química, tá? Então o álcool ele é uma substância química, o vinagre é uma substância química, refrigerante é uma substância química. Aí às vezes algumas pessoas que não conhecem, né, faz o seguinte comentário: é, eu só gosto de alimentar de coisas naturais. Nada que contenha química eu gosto de me alimentar. Eu sou muito saudável, né? Então aí a pessoa errando drasticamente no que está dizendo. Porque na verdade a intenção dessa pessoa que diz isso é o fato de dizer assim: eu não me alimento, eu tento evitar alimentos industrializados. Não é alimentos que têm química, é alimentos industrializados que contêm corante, acidulante, né? É, corante, acidulante, conservante, certo? São substâncias que são adicionadas quimicamente, tá? Para que possa durar mais, para que possa manter a cor, para que possa ter a possibilidade da pessoa consumir durante um certo tempo, certo? Mas a gente não pode dizer que isso aí não tem, que a gente não se alimenta de química, porque tudo, nossos produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, nosso corpo é formado por química, né? Na verdade, é formado por substâncias químicas, tá certo? Então, com isso aí, a gente vive constantemente, a gente faz parte de reações químicas constantes. O sol, para que ele possa brilhar, ele brilha através de reações químicas, né? Reações de fusão nuclear, reações químicas, certo? Se você machuca o braço e você vai fazer uma radiografia, é uma reação química, certo? Se você tem um relógio funcionando, certo? E possui pilha, então pilha funciona através de uma reação química, certo? A bola que você utiliza para jogar futebol, ela foi feita a partir de um processo industrial, um processo químico, tá? Alguém tem alguma pergunta? Ou tá tranquilo? Tá de boa? Nenhuma, Não? professor. Tranquilo? Beleza. Estão entendendo o que eu falo? Eu estou falando rápido demais. Tá ótimo, dá pra entender direitinho. Ainda bem, graças a Deus. Tá de boa. Tá de boa? Ok. Deixa eu só tirar um print das pessoas que chegaram agora. Pronto. Então, para quem chegou agora, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Adeilton Padre, eu sou professor de Química, certo? Ah, eu esqueci de dizer, tá, pessoal? Se vocês não lembrarem de me chamar de Adeilton, podem me chamar de Padre mesmo, tá? Aí sempre tem aquele povo que diz assim, mas professor, o senhor é padre? Não, eu não sou padre, é sobrenome, tá? É meu sobrenome, Adeilton Padre de Paz, certo? É bem religioso. Gostei da voz. É, é um nome, Professor, juntou mamãe quando de minha eu não mãe. fizer as atividades, Como é que é? quando eu não fizer as atividades, eu vou chegar para o senhor e vou dizer assim: perdoe-me, padre, pois eu não fiz essa atividade. Aí eu vou dizer o seguinte: quem perdoa é Deus, você vai para a palmatória, isso sim. Vamos embora. Eu não deixo minhas atividades sem fazer, não. Pela caridade do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos embora. Então é o seguinte: é, não, eu sou de paz. Da paz, não, eu sou da guerra, mas assim, sou de paz. Tá bom? Tem gente que olha para mim e faz, mas rapaz, bicho, tu com esse nome, tu ainda é bruto e ignorante desse jeito. Mas não, é porque tem certas situações que às vezes a gente não tem muita paciência para lidar, tá entendendo? Às vezes tem certas situações que me faltam.
Tem gente que tira minha paciência só para me ver zoado mesmo. Né? Mas tem certas coisas na vida que. Sabe aquele povo sabe Saraiva? Vocês lembram do programa que passava na Zorra Total, que tinha Saraiva, que era um homem que não tinha muita paciência para as coisas. Pronto, eu sou mais ou menos parecido com esse camarada. Só que uma versão mais light, uma versão mais, né, mais tranquila. Ok? Eu nunca nem vi. Nunca viu? Já escutou falar seu Lunga? Não, professor, é perdido. É perdido, né? Então deixa pra lá. Seu Lunga é brabo demais. Pensa numa pessoa bruta, ignorante, aí você vai dizer assim, não, isso não parece com um professor, não. Depende da veia em que pegue, né? Às vezes a pessoa gosta de... Rapaz, cadeirada não, mas um apagador eu já joguei no aluno. Assim, brincando, né? Brincando, mas quase que pega. Brincando. Brincando. Foi brincando, a gente tava brincando, aí ele perturbou meu juiz bem muito, aí eu joguei o apagador. Pegou na parede, do lado da cabeça dele, mas foi brincando, né? Aí ele entendeu super bem, a gente trava uma resenha. Aí, porque ele gostava muito de É ficar. normal, professor. Eu já joguei uma Não, caneta. mas é na resenha, porque ele gostava muito de tirar. É normal jogar um apagador no aluno. Isso é bobagem, até desestressa, né? Desestressa muito. Aí ele gostava muito, era uma turma bem desenrolada, ele gostava de ficar tirando onda, né? Aí eu ia explicando as coisas, aí às vezes porque sabia que eu tinha pouca paciência, agora não, agora eu tô mais velho, mas antes eu tinha pouquíssima paciência. Aí ele ficava perguntando coisas óbvias, aí eu ia explicar a primeira vez, aí ele perguntava de novo, eu ia explicar a segunda vez, aí outra pessoa perguntava, aí eu ia perdendo a paciência, aí ele deixava para ficar por último, né? Aí quando ele ficava por último, que ele fazia aquela pergunta mesmo da gente esganar, aí eu dava um coice, né? Com as duas ferraduras nos peitos dele. Aí ele pegava e dizia, ixi, cavalo! Aí teve uma vez que ele ficou tirando onda, eu joguei o apagador nele. Mas foi besteira, nem pegou, né? Mas Foi era besteira, foi besteira. besteira, mas a gente é amiga até hoje em dia, isso é bobagem. Coisa besta. Mas hoje em dia não, rapaz. Hoje em dia eu tô mais light, né? Hoje em dia, meu estresse, eu não tiro mais nos alunos. Eu pedalo, eu faço boxe, eu faço Muay Thai, faço jiu-jitsu, porque é para a pessoa exopilar, né? Aí eu faço isso que é para poder ir com o tempo, as coisas ir ficando menos estressado. Aí vale a pena. Veja só, o petróleo, né? A gente sabe que o petróleo é uma fonte muito grande de hidrocarbonetos, porque a partir do petróleo você pode decompor ele e pode transformar ele em vários outros produtos. Por isso que existe uma briga muito grande comercialmente a partir do petróleo, porque quem detém o petróleo detém também uma grande leva comercial, certo? Detém um poder comercial nas mãos. Porque você tem querosene, diesel, gasolina, que mais? Combustível de avião, combustível de foguete, que são substâncias diferentes, né? Até mesmo vela, chiclete, asfalto, tudo isso depende do petróleo. A partir do petróleo é que você vai fazendo uma gama, você vai obtendo uma gama de produtos, tá certo? Mas em compensação, quando você tem um acidente de um transportador, por exemplo, de um navio, aí também a destruição é horrível, como vocês estão vendo aí, né? Oi? Eu não entendi. Ah, do chiclete, isso? É porque é o seguinte, a base do chiclete, você vê que quando você mastiga o chiclete, ele acaba com o tempo, ele vai ficando uma liga, né? A composição do chiclete, ele tem um derivado do petróleo, que é justamente para dar essa liga, né? Que a gente tem no petróleo, tá? Então, não é muito indicado, por isso que não é interessante você quando você mastiga, tem gente que gosta de mastigar o chiclete e engolir, ou vai engolindo os pedacinhos, né? Isso acontecendo, você vai estar colocando no seu corpo, certo? Substância derivada do petróleo, tá? Então, não é interessante isso aí, tá bom?
Outra coisa, não só isso, mas, por exemplo, tem certos plásticos, por exemplo. O plástico, todo tipo de plástico é um polímero, certo? E muitos desses polímeros são derivados de petróleo. Então, tem plástico que não deve ser levado ao micro-ondas, porque ele começa a se soltar. E aí ele vai se soltando, vai se quebrando, e às vezes parte desse material vai ficando no alimento, certo? Porque está em contato com o alimento. Quando a gente vai passando a colher para tirar tal, o alimento, ele vai ficando lá e a gente vai consumindo. E isso, com o passar do tempo, dependendo da intensidade, você pode ter câncer, por exemplo, certo? É um dos fatores que influenciam, tá? O chiclete, como eu estava dizendo aqui, você não disse que engoliu tanto chiclete, mas não é muito legal não, tá? Na verdade, Liedson, ele não vai pregar o estômago, mas o que é que acontece? Porque, na verdade, o suco pancreático, o suco gástrico, né? Ele vai decompondo, ele vai quebrando em partículas menores. Só que não são absorvidas pelo corpo humano. Como não são absorvidas, muitas dessas partículas elas são descartadas. Só que algumas, certo, acabam sendo pesadas e não são levadas, né, no processo digestivo. E algumas micropartículas começam a se acumular no estômago, por exemplo, no fundo do estômago, certo? E aí o que é que acontece? Esse acúmulo de partícula vai ficando lá, e aí o sistema de defesa ele começa a tentar quebrar isso aí sem conseguir. E você sabe que na cicatrização, parte da pele ela começa a cobrir, certo? Começa a cobrir a ferida e essa ferida ela vai ficando ali com aquele material dentro, certo? Isso pode causar uma gastrite, pode causar uma úlcera, né? E aí pode vir a causar um problema maior no estômago, tá? Ô, professor, Fala. então quer dizer que a gente está estudando o produto bruto e os seus derivados, né? Derivados, exatamente. Isso de várias substâncias. Por exemplo, o primeiro, nós vamos dividir os compostos orgânicos, dividem-se em grupos. O primeiro grupo que nós vamos estudar são os hidrocarbonetos, são os derivados do petróleo. Então, todos os derivados do petróleo a gente vai estudar, certo? Os principais são cinco. Cinco. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, são seis. Ciclanos, ciclenos e aromáticos, são sete. Então, são sete grupos. Alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e aromáticos. Esses são os hidrocarbonetos. Depois nós vamos estudar as funções oxigenadas, que são são as funções orgânicas que contêm o oxigênio. Então, vem álcool, enol, fenol, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éter, éster, sais orgânicos. Tá? Esses são os nove principais. Aí vamos estudar, por exemplo, outros grupos, que são os nitrogenados. Os nitrogenados, como o próprio nome já diz, que tem um nitrogênio. Amina, amida, nitrila, nitrocomposto, certo? Dentre outros, mas os quatro principais são esses, certo? Ainda tem outros que nós temos, por exemplo, os compostos que são os aletos orgânicos, que tem os halogênios, tá? Compostos sulfonados, que tem o enxofre, tá? E tem alguns que têm os metais também, são chamados de organolépticos, né? São aqueles que têm alguns tipos de metais. Então, esses são os compostos orgânicos que nós vamos estudar. Aí vamos estudar cada um, explicando cada um, como é que, para que cada um serve, tá ok? Ô, professor, Fala. a gente. Isso aí tá na tabela periódica, essa parte? Sim, tem elementos que você vai encontrar na tabela periódica. Por exemplo, quais são os hidrocarbonetos? Quais são os elementos que você vai estudar nos hidrocarbonetos? Só dois: carbono e hidrogênio. Hidrocarbonetos, hidrogênio e carbono. Quando a gente vai para compostos oxigenados, então, além do hidrogênio e carbono, aí entra o oxigênio. Aí depois vai entrar. Os principais, na verdade, são o carbono e o hidrogênio.
Aí vem oxigênio, nitrogênio, enxofre, os haletos orgânicos, tá? E alguns metais. Então, esses são os principais elementos. Aí, quer dizer, vai estudar todos os elementos da tabela periódica? Não, porque isso vocês viram o estudo da tabela lá no primeiro ano. Mas vamos precisar de alguns poucos elementos em que vocês vão encontrar justamente nos compostos orgânicos. Poucos são os metais que são utilizados, que são trabalhados, certo? São poucos os metais. A maioria são compostos que são, por exemplo, nós temos aí ametais. A maioria são ametais. Hidrogênio e ametais. Ok? Mais alguma pergunta, pessoal, até aqui? Professor, a gente deveria estar escrevendo o que o senhor está falando? Não, eu estou gravando, eu vou mandar para vocês. Porque qualquer dúvida, vocês assistem novamente esse material. E como é muita coisa que eu falo, se você for escrevendo, você não vai conseguir acompanhar. Ok? Mas eu vou mandar isso para vocês, a gravação. Aí vocês vão acompanhar, vão fazer algum rascunho, escrever alguns pontos importantes que vocês queiram acrescentar. Tá certo? Então, Beleza. continuando aí. Então, tranquilo. Ainda na pré-história, tais substâncias eram utilizadas pelo homem para a produção de calor, para a realização de pinturas no corpo, nos corpos, em cerâmicas e em desenhos nas cavernas. Então, por exemplo, produção de calor. Como assim produção de calor? Eles pegavam madeira, pegava folha seca, pegavam duas pedras e batiam uma na outra. Essas duas pedras, quando saía faísca, certo? Queimava as folhas, começava a queimar as folhas. E para aumentar o fogo e para deixar ele constante, começava a colocar galhinhos pequenos e depois os galhos um pouco maiores, que era para demorar o fogo a ser totalmente consumido. É o processo que a gente faz hoje numa fogueira de São João, na preparação de uma fogueira de São João. Claro que a diferença é que algumas pessoas, por exemplo, costumam colocar querosene para acelerar o álcool. Lá eles não tinham essa possibilidade. Então, utilizavam para isso, para produção de calor. Porque compostos orgânicos, muitos são combustíveis, podem ser queimados, tá? Para a realização de pinturas no corpo. Então, você tem várias substâncias que podem produzir tinta. Então, por exemplo, você tem aí o urucum, né? Na Amazônia você tem muito urucum, né? Você pode extrair tinta vermelha do pau-brasil, tá? Então, tem plantas que liberam uma tintura. Essa tintura é derivada de compostos orgânicos, tá? Então, as pessoas, geralmente os índios, costumam pintar a pele, né? Costumam fazer pinturas nos locais, tá certo? Produção de cerâmicas. O coloral Então, também é um? sim, coloral, sim. É um condimento, né, produzido a partir de uma substância orgânica. Então, eles pegam a matéria-prima, maceram, quer dizer, quebram ela, né, transformam no pozinho. Claro que não é na mão, isso eles fazem em grandes máquinas, né, que precisam fazer isso em grande quantidade. A São Brás, aqui em Campinas, né, faz esse processamento, certo? Então, recebe o material, faz o processamento, ensaca e vende. Tá? E outra desenho nas cavernas, que eu já falei que faz justamente com essas pinturas. Tá bom? Desde os alquimistas do século XVI, as técnicas para a extração de substâncias foram sendo aperfeiçoadas. Então, eram poucas as pessoas que conheciam como extrair determinadas substâncias, certo? Como era possível obter elementos químicos, substâncias químicas puras. Então, eram poucas as pessoas que faziam isso, que tinham esse conhecimento. Até chegar ao ponto que chegou um cara e escreveu o livro. Ele colocou no papel, certo? E as pessoas começaram a divulgar isso e a conhecer. Então, por exemplo, você tem aí do limão, o cara do limão pegou o limão e conseguiu extrair a partir do limão o ácido cítrico, tá? Então, uma substância ácido cítrico foi extraída a partir do limão, certo?
Foi extraído, por exemplo, lipídios a partir das gorduras dos animais, né? Foi possível, a partir das gorduras, também extrair a glicerina, tá? A glicerina, aí você pode dizer, professor, glicerina é aquela substância que a gente pode fazer, que a gente encontra no sabonete, que nós encontramos aí também, por exemplo, em alguns shampoo. Sim, isso é glicerina, que também é vendido na farmácia, né, para usar como um medicamento, tá? Isso é glicerina, tá certo? E é bem interessante porque você consegue extrair de determinadas substâncias. Tá? Então, assim, teve um cientista, né, na antiguidade, que o cara pegou e disse: Ah, vou extrair ouro, vou produzir ouro. Aí o cara fez: mas, rapaz, você vai produzir ouro, vai extrair do solo? Não, não. Eu vou produzir ouro a partir do corpo humano. Aí o outro fez do corpo humano, velho. Onde é que tu vai pegar do corpo humano? Onde é que tem ouro no corpo humano? Aí ele pensou o quê? O que é que nosso corpo ele possui, ele consegue expelir, que possui a mesma cor amarelada do ouro? Na opinião de vocês, o que é que vocês acham? O que é Repete de novo, por amarelado? favor. O Tem que como é repetir aí pra mim amarelado essa no nosso parte? corpo? Que a gente expele, que a gente coloca para fora? Urina, Amanda. O Exatamente, a espelho urina. amarelo. É a urina, tá? Então ele coletou litros e litros de urina, certo? De animais, de cavalo principalmente, e começou a evaporar essa urina, certo? Para encontrar ouro, tá? Para encontrar ouro. E aí o que é que acontece? Aquele cheiro, aquele odor é insuportável de urina, né? A mulher casada com esse homem devia ser uma santa, né? Devia ser é, ir para o céu com tripa e tudo, tá entendendo? Mas aí ele fez isso. E no final dessa evaporação, ele não encontrou ouro. Ele não encontrou ouro, certo? O que ele encontrou ao final da evaporação foi um elemento químico puro que contém no nosso corpo, é o potássio. Então foi esse cara que descobriu o potássio. Tá? Então, dessa maneira foi que os cientistas pesquisavam determinadas substâncias, tanto na natureza como no nosso corpo, e foram descobrindo aos poucos. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Até aí? Não. Não? Tranquilo. Então, em 1777, Bergman, certo? Introduziu a expressão. Não, Liedson, isso não existe não, tá? Não tem nada de semelhante ao ouro. Na verdade, o ouro é um metal em que nós não temos essa capacidade de ter esse tipo de metal no nosso corpo. Temos sim. Sódio é um metal que nós temos no nosso corpo, certo? Cálcio é um metal que nós temos no nosso corpo, é uma substância metálica, mas essa característica metálica que o ouro possui, nós não existe no corpo humano, não existe em ser vivo nenhum, nem animais, nem vegetais. Ok? Ficou claro? Realmente foi uma fake news, Lias. Então, é o seguinte. Então, Bergman foi quem fez essa introdução, né? Foi quem citou a introdução pela primeira vez nessa expressão de compostos orgânicos. Então, a ideia inicial, ele diz o seguinte, ó, os compostos orgânicos são aquelas substâncias extraídas de organismos vivos. E substâncias inorgânicas são aquelas extraídas de compostos não vivos, ou seja, de minerais. Essa foi a primeira definição de química orgânica, que aí posteriormente foi visto depois que isso não existe, está totalmente errado. Porque na natureza nós conseguimos encontrar, certo, compostos orgânicos fazendo parte de estruturas não vivas, tá? Do mesmo jeito que nós temos substâncias inorgânicas fazendo parte de compostos vivos, como CO2. CO2 é uma substância inorgânica e nosso corpo expele na respiração, né? Ele coloca para fora o CO2.
Tá? Então, essa definição que Bergman deu em 1777 veio por terra, né, deixou de ter significado depois de alguns anos. Tá, ok? O que está cheia, Maria Clara, Maria Laisa? A sala? Eu não entendi. É a sala, professor, quando fica dizendo que tá cheia, aí vai e sai do nada. Mas a nossa sala só tem 34 alunos, suporta no máximo 100. Já é a terceira vez já que sai já. Oxe, Deve ser, deve ser o aplicativo. pode ser. Mas não se preocupe não que a gravação eu vou disponibilizar para vocês, tá certo? Tá certo, tá certo. Então vamos lá. Juntamente com a distinção proposta por Bergman, né, em 1777, um simples composto orgânico não poderia jamais ser sintetizado pelo homem. Né? O homem não tinha a capacidade de sintetizar, quer dizer, de produzir ou de extrair uma substância orgânica. Isso não era possível, segundo esses caras. Né? Haja visto que para a produção desses compostos seria necessário a existência de uma força vital. É como se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, né? Deus que pudesse fazer algo desse tipo acontecer. Mas o homem em si não possuía a capacidade de criar nada orgânico. Isso era o que eles diziam, né? Tal somente existiria nos organismos vivos. Então, só o Criador que criou, né, os organismos vivos, plantas e animais, é que tinha essa capacidade de produzir compostos orgânicos ou de sintetizar compostos orgânicos. Né? Homens comuns não tinham essa capacidade. Tá? Isso era a ideia deles. Então, essa ideia, né, proposta por Berzelius no ano de 1807, né, 1807, aí em torno de 30 anos depois, deu origem à teoria da força vital, ou simplesmente vitalismo. Então, essa teoria de força vital, né, levava em consideração que só um ser supremo, né, tinha a capacidade de produzir esses compostos orgânicos. Tá? Em 1828, as pesquisas em química orgânica foram ampliadas, principalmente após a descoberta de Wöhler. Tá? Esse cara aí, o que é que ele fez? Ele pegou uma substância inorgânica, certo? Ele pegou uma substância inorgânica, e a partir dessa substância inorgânica, ele produziu uma substância orgânica. Ele pegou o cianato de amônio, certo? Que é essa substância do lado esquerdo, você tem aí, NH4CNO, é o cianato de amônio, é uma substância inorgânica, e a partir dessa substância ele aqueceu, certo? E produziu a ureia. A ureia é uma substância orgânica encontrada na urina, né? De seres humanos, na urina de animais, tá bom? Essa ureia, posteriormente, foi dar origem ao grupo funcional amida, que nós vamos estudar mais na frente, tá certo? Mas aí ele provou que era possível, sim, a partir de uma substância inorgânica, né? Uma substância que não existia na natureza, nos seres vivos, digamos assim, existia na natureza, não existia nos seres vivos, né? Era uma substância que não era viva, digamos assim. Tá? Então, a partir do aquecimento, ele só fez aquecer. Foi um processo simples. Ele pegou o material, aqueceu e produziu uma substância orgânica. A partir disso aí, a ideia, né, essa idealizada em 1777, mudou completamente. Então, começou a ser questionado, se a gente pega um composto inorgânico e produz um composto orgânico, então a química orgânica não é derivado só de compostos, né, de ser vivos. A química inorgânica não é só derivada a partir de minerais. Isso não está certo. E outro, essa ideia da força vital, de que os compostos orgânicos só podem ser formados pelo Criador, isso também não existe. Então começaram a vir por terra essas ideias, tá certo? E qual é o conceito atual de química orgânica? O que é que, depois, com o passar do tempo, foi aperfeiçoado? O que é que significa hoje em dia a química orgânica?
como era um composto orgânico, isso é o seu nome, Morinaga, é um nome fictício. Ah, tá. Beleza. Porque eu olhei e falei, vixe Maria. Não é comum, né? Não é comum. É Mas verdade. tudo bem. Então, é o seguinte, o que é que acontece? Sim, como é que ele sabia que o composto era orgânico? Porque ele pegava, por exemplo, folhas, animais, partes de gente quando ia estudar, e ele começava a pesquisar essas substâncias. Então, as substâncias orgânicas na cabeça deles seria encontrado naqueles corpos, nos homens, nos animais, nas plantas. Certo? E os compostos inorgânicos seriam encontrados no solo, na água, nos minerais. Então, a definição deles era essa. Mas isso foi possível ser estudado posteriormente quando, associado a isso, foi criado equipamentos. Por exemplo, microscópio, certo? Por exemplo, equipamentos que hoje em dia é um ultravioleta, que é um equipamento de ressonância, só que assim, bem nos primórdios. Então foi que deram uma ênfase, ajudaram nessas descobertas. Mas as pessoas tinham certeza? Não, não tinham certeza. Tá? Não tinha certeza. Por que não tinha certeza? Porque não tinha equipamento tão moderno assim que dava para descobrir, certo? É tanto que na época da Idade Média, a pessoa que tinha lepra, ela era isolada para morrer, certo? Lepra, hoje em dia, né, com o passar do tempo, passou a chamar de hanseníase. E a lepra, que antes as pessoas eram isoladas para morrer, porque não tinha cura e era muito contagiosa, a lepra hoje em dia, quem tem, né, quem adquire o vírus, o que é que acontece? O cara vai num posto de saúde, pega lá de graça o medicamento, toma, e depois de um tempo tomando esse medicamento, desaparece completamente. E fora que, a partir do momento que a pessoa começa a tomar o medicamento, com menos de um mês, a pessoa já fica, já anula totalmente a possibilidade de transmitir. Então, a evolução de medicamentos, a evolução de equipamentos, fez com que a ciência ela fosse ficando muito mais precisa. Não, não. Nesse caso da ureia, eles tinham certeza. Porque eles estudaram a urina. Lembra da historinha que eu falei do negócio do cara evaporar a urina por conta para encontrar o ouro? Então, o que acontece? A urina, além de certas substâncias, tem o odor característico. E quando eles pegaram esse cianato, né? Cianato de amônio e aqueceram, ele aqueceu e o sólido ficou liquefeito. E quando ele cheirou isso, tinha um cheiro, o mesmo cheiro da urina. Então eles associaram uma substância a outra. Entendeu? Então, só para encerrar a aula de hoje, né, que já deu nosso tempo, a química orgânica, a definição passa a ser o seguinte: é o ramo da química que estuda os compostos do elemento carbono, denominados compostos orgânicos. Então, toda substância orgânica ela tem o elemento carbono. Toda substância, toda. Agora, nem toda substância que tem um carbono é orgânica. Aí eu já dei exemplos para vocês, né? CO2, CO, H2CO3, tá? São substâncias que são inorgânicas e contêm um carbono. Mas isso a gente vai estudar de forma específica, tá bom? Então hoje a gente encerra por aqui. Eu quero saber assim, gostaram da aula? Foi tranquilo? Deu para entender direitinho? Deu, professor, gostei, viu?